Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos abrir a palavra de Deus, para os irmãos aí que foram chegando. Nós estamos hoje sem energia. Está sendo providenciado aí todo o concerto. Oramos também pelos irmãos aí que estão trabalhando lá fora para o restabelecimento da energia elétrica. E vamos estar louvando o Senhor, já estamos louvando o Senhor. As nossas crianças já estão aí no outro espaço, tendo tempo de ministração para elas. E que você possa se concentrar e colocar o seu coração na presença do Senhor nessa manhã. Palavra de Deus, amados. Evangelho de João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. João, capítulo 21. A partir do versículo de número 15. Vamos tentar fazer uma leitura conjunta. Então a gente vai ler do versículo 15 ao versículo 19. João 21, 15 a 19. Eu vou estar fazendo essa leitura na tradução revista e atualizada. Se você tiver essa mesma tradução, pode acompanhar e a gente vai ler juntos. Leremos juntos a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Amém. Feche seus olhos. Deus amado, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, porque, ó Pai, o teu poder e o teu agir não dependem, ó Pai, de circunstâncias externas. Nós cremos, ó Pai, na tua presença entre nós. E nós suplicamos, ó Pai, pelo teu agir em nós, entre nós e através de nós. Deus amado, abrimos a tua palavra, lemos a tua palavra, e que agora, ó Pai, as dificuldades, o desconforto, ó Pai, do calor, o desconforto, ó Pai, da falta de energia, outras preocupações, o cansaço, inquietações da nossa alma, que tudo isso, ó Pai, possam ser colocados de lado, e que a tua presença, que a tua voz, que a tua graça sejam abundantes na nossa vida nessa manhã. E que saiamos daqui, Senhor, renovados, impactados, porque, ó Pai, ouvimos a tua voz, experimentamos da tua presença e algo novo e diferente aconteceu em nosso coração. É o desejo do nosso coração. Amém. Amém. Queridos, imagine que nas redes sociais aí aparecesse um vídeo onde
por alguma circunstância, aparecesse eu, pastor Jackson, negando Jesus 3 vezes seguidas. Imagine alguém me perguntando assim: você é crente? E aí eu dizia: não, forma alguma, nunca fui. Mas eu te vi numa igreja. E aí eu respondesse: está enganado, nunca entrei. E a pessoa questiona: mas você não acredita em Jesus? Jesus? Nem sei quem é esse. Qual seria a sua situação, sua reação ao ver um vídeo como esse? Uma semana depois eu apareço na igreja, digo que aquilo foi um engano, um momento de fraqueza, enfim. Como é que você olharia para mim? Será que a maneira como você olha para o pastor continuaria a ser a mesma? Possivelmente muitos crentes não aceitariam, não ficariam confortáveis com essa situação, imagino. O ponto é, queridos, que isso não tem a ver necessariamente comigo, mas a gente tem dificuldade de processar certos aspectos do Evangelho. Ou a gente cai numa hipocrisia ou no legalismo. Na hipocrisia nós cobramos do outro perfeição, mas a gente passa pano nos nossos próprios pecados. O que o outro faz é inaceitável, o que eu faço sempre tem uma justificativa. No legalismo nós somos muito rigorosos com os outros, mas também somos muito rigorosos com a gente. Não conseguimos perdoar o outro, porque nós não conseguimos nos perdoar. Ninguém merece uma segunda chance. Você também não merece uma segunda chance. A pergunta é, agora, se no meu lugar fosse você que estivesse negando Jesus, aconteceu uma situação, você foi pressionado, uma situação difícil, complexa, por medo, vergonha, talvez você achou que isso fosse te prejudicar, e questionado na sua fé, você diz: olha, eu não acredito, eu não sou cristão, tem nada a ver com a igreja. Como é que você processaria isso no seu coração? Talvez isso aconteceu com você, talvez não falando, mas talvez você teve atitudes ao longo da sua semana, do seu dia a dia, dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses, onde você sabe que o seu comportamento, na verdade, negou a sua fé, contradisse a sua fé. Então, queria dizer, tudo isso tem a ver com esse texto. Porque estamos falando aqui na nossa série de mensagens sobre amar o Evangelho, viver a missão. Você tem dúvida, é só olhar para a cabeça do Rodrigo. E continuamos a refletir sobre o impacto da ressurreição de Jesus. Estamos aí na semana da Páscoa. Aqui o texto vai dizer que foi a 3ª vez que Jesus reencontra os discípulos após sua ressurreição. Então ele havia ressuscitado mais ou menos uma semana antes e ele vem encontrando os discípulos de vez em quando. Agora, se você voltar a sua Bíblia alguns capítulos, algumas páginas antes, no capítulo 18, você vai ver que Jesus está sendo preso. E na circunstância da prisão de Jesus, acontece aquele evento que todos nós conhecemos. Pedro, apóstolo de Cristo, nega Jesus 3 vezes. Negou Jesus como Senhor da sua vida, negou qualquer tipo de compromisso com Jesus, negou mesmo que conhecesse Jesus. E o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro lembrou que Jesus lhe tinha alertado sobre isso. Pedro tinha falado: olha, Jesus, eu vou dar minha vida por você.
Eu vou com você até a morte. E Jesus lhe disse, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu. Pedro sai dali, Pedro chora amargamente. Veja que, às vezes a gente pensa, né? Poxa, talvez se eu estivesse lá com Jesus fosse mais fácil, né? Poxa, eu visse os milagres que Jesus realizou. Mas pensa em Pedro. Pedro caminhou com Jesus 3 anos. Foi testemunha ocular de milagres impressionantes. Ouviu em primeira mão tudo que Jesus estava falando pela primeira vez. Pedro estava com Tiago e João, apenas eles 3, quando Jesus foi transfigurado. Pedro comeu e bebeu com Jesus à mesa. Pedro andou sobre as águas, literalmente. Mas nada disso deu a ele coragem para se manter firme na hora da provação. Jesus é preso, Jesus é condenado à morte, foi crucificado em uma sexta-feira, no domingo ele ressuscita, ele se encontra com os discípulos, é a Páscoa. Os discípulos veem Jesus, os discípulos tocam Jesus, lembre de Tomé. Tomé não estava junto na primeira vez, não acreditou, aí Jesus aparece de novo, Jesus fala, olha, Tomé, toque, para você perceber que é real. Então, os discípulos, os apóstolos, já estavam convictos da ressurreição de Jesus, não havia dúvidas. Jesus morreu e ressuscitou de forma corpórea, física. Mas havia ainda uma pendência. A situação ministerial de Pedro. Parecia que havia uma desistência ministerial da parte de Pedro. Veja, você acredita em Jesus, você acredita que o Evangelho é verdadeiro, mas você não se sente digno de ser Pedro. Quantas pessoas pensam assim? Eu sou pecador demais. Eu, na igreja, servindo de forma alguma. É aquela coisa, você acredita nele, mas você não acredita em você. Você confia nele, você não confia em você. Poxa, que bom que Jesus ressuscitou. Que legal, bacana, que bonito. Bom para Tiago, bom para João, bom para Mateus, bom para as mulheres. Mas eu não estou à altura dessa missão. Eu não estou à altura de qualquer tipo de ministério. Eu não tenho condições. Eu neguei Jesus publicamente. Então parece que no coração de Pedro, a vergonha, a tristeza, a culpa, a angústia, o constrangimento, levavam ele a querer desistir do seu ministério. Veja que o contexto do capítulo 21 favorece essa ideia. A primeira vez que Jesus encontra Pedro e o vocacionam foi durante uma pescaria. Os apóstolos passaram a noite pescando e nada apanharam. E quando eles voltam, Jesus está na praia e Jesus lhes faz o desafio, olha, joguem a rede para o outro lado. E eles jogam, e nisso que jogam, eles pescam muitos peixes. E diante disso, Pedro se prostra aos pés de Jesus. E Jesus lhe diz para ele, Pedro, a partir de agora, você será pescador de homens. Passam anos de ministério, mas não vemos os evangelhos de Malapai, os discípulos pescando novamente. Até que, aqui no capítulo 21, após a ressurreição de Jesus, onde é que esses discípulos estão? Pescando. Pescando. Passaram a noite e não apanharam nada. Encontram, voltando, Jesus à praia. E Jesus dá a mesma orientação. Joguem a rede para o outro lado. Então é como se Jesus quisesse reviver aquela vocação, aquele primeiro encontro.
Note que quando a gente tem a primeira pergunta de Jesus para Pedro, Pedro, você me ama mais do que estes? Esse estes ali pode significar os próprios apóstolos, os outros, né? Como se ele amasse mais do que os outros, mas melhor a gente entender é que Jesus estava perguntando, Pedro, você me ama mais do que essas ovelhas? Mais do que esses peixes? Mais do que tudo isso aí que envolve a pescaria? Pedro tinha desistido da sua vocação. Ele não tinha desistido de Jesus, compreende? Ele não tinha desistido de crer em Jesus, mas ele tinha desistido de servir a Jesus. Quantas pessoas estão assim, irmão? Pessoas que acreditam no Evangelho, mas deixam de viver a missão. Dizem que Deus existe, dizem que Jesus é muito bom, mas não estão dispostos a servi-lo. Aconteceu com Pedro, pode acontecer com você. E talvez você goste de Jesus, mas você não se perdoa. A igreja é legal, mas não é para você. Então esse culto, querido, eu queria que você entendesse esse culto talvez como aquela pescaria foi para Pedro. Assim como naquele dia, Jesus estava revivendo a vocação de Pedro, o chamado de Pedro. Talvez nessa manhã o Senhor esteja nos reunindo aqui para reviver o nosso chamado. Porque há um chamado, há uma missão a ser vivida. O que talvez a gente chega aqui cansado de fracassos, cansado de pescarias que não dão certo. Jesus veio ao seu encontro. Jesus está aqui. Ele vem aqui, como foi o encontro de Pedro, para chamar você. Eu sei que é estranho. Eu sei que não parece provável. Eu sei que parece sem muita lógica. Mas por algum motivo, alguma razão espiritual, Deus quer a sua vida. Deus nos chama a servir. Nós, eu, você. Então, o Evangelho é o que Jesus fez por nós. A missão é a nossa resposta a esse serviço. Aí chegamos no versículo 15, começando o nosso texto. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes. 3 vezes. Imagine, Jesus perguntando para você, você me ama? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E diante dessa resposta de Pedro, 3 vezes Jesus fala, pastoreia as minhas ovelhas. Nas 3 respostas de Jesus, o verbo pastorear está lá no grego no imperativo. Uma ordem, uma convocação. Bem, tudo aqui é intencional, irmãos. Tudo aqui Deus tem um propósito. Em primeiro lugar, queria que você pensasse nessa pergunta. Pedro, tu me amas? Por que Jesus perguntou a respeito do amor de Pedro? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Obviamente, Jesus estava confrontando Pedro com a sua negação, com a sua tripla negação. Então Jesus, veja você, ele não fingiu que estava tudo bem. Mas veja como é doce, como é suave a confrontação de Jesus. A gente não precisa ter medo desse confronto, irmãos. Não precisamos temer o confronto que Jesus tem para as nossas vidas. Não tenha medo de se apresentar diante do Senhor, porque Ele nos confronta de forma sincera, mas com amor. Não tenha vergonha. O amor de Jesus, veja você, não quer dizer que está tudo bem na sua vida. Não quer dizer que estava legal Pedro negar Jesus, porque não estava. O amor de Deus revelado em Jesus significa que Ele sabe muito bem que não está tudo bem.
Por esse motivo, Deus enviou Jesus. Se tivesse tudo bem, não havia cruz, não havia crucificação, não havia morte. Deus sabe que não está tudo bem, mas Deus tomou as providências para que tudo fique bem. E Ele está agindo em nós, entre nós, para que na sua vida tudo fique bem. A gente não pode esquecer o que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus e o que Ele fez por nós. O Evangelho é Deus perdoando os nossos pecados. O Evangelho é o Deus que acolhe, inclusive, aqueles que o negam. Não foi Pedro, veja você, que procurou Jesus por DR, né? Jesus, a gente precisa marcar para bater um papo, hein? Foi Jesus quem foi ao encontro de Pedro. E Jesus não foi ao encontro de Pedro para tomar uma satisfação, né? E aí, Pedro? Qual é? Negócio esse de me negar? Eu te avisei, hein? Logo você, Pedro. Poxa. O Evangelho não é acusação. O acusador é Satanás. Quem quer jogar na sua cara os seus pecados, os meus pecados, é o diabo. E justamente ele faz isso para aumentar a nossa culpa, para manter você longe de Deus. É Satanás quem diz que o seu lugar não é aqui, que o seu lugar não é a presença de Deus. É Satanás quem tenta convencer você que você não é digno, que você não tem condições, que você não merece. Mas enquanto o diabo tenta influenciar nossa mente, Jesus declara: todos os seus pecados estão perdoados. É o que Jesus disse para aquela mulher que chorou aos pés dele. O que torna eu e você dignos diante do Senhor não é o que fazemos, mas é o sangue de Cristo, o sangue do Filho de Deus, sangue puro sobre a minha vida. É por meio de Cristo que temos acesso à presença de Deus. Por meio de Cristo somos povo de Deus. A negação de Pedro foi grave, mas não era maior. Não era maior que o sacrifício de Jesus. Perfeito. Os seus pecados são graves. Os meus pecados são graves, mas não são maiores que o sacrifício de Jesus. O Evangelho revela o pecado que a gente tem, não para acusação, mas para que possamos ter consciência do tamanho do perdão que Deus tem para a gente. Jesus foi ao encontro de Pedro. E Jesus não falou uma só palavra sobre a negação de Pedro. O ressuscitado é o crucificado. O crucificado é o que deu a vida por nós. A pergunta única de Jesus para Pedro é: você me ama? Se Jesus perguntasse isso para você nesse exato momento, o que você responderia? Jesus não perguntou apenas se Pedro acreditava nele. O amor é uma resposta integral, sabe? Amor aqui envolve uma decisão de se comprometer com Cristo. É uma coisa que envolve todo o meu ser. Quem ama de verdade não ama apenas com a mente e com o coração. É o que eu sinto, que envolve o meu emocional, mas que se expressa em atitudes. Nosso desafio é amar o Evangelho e responder positivamente essa pergunta: Senhor, Tu sabes que eu te amo. E aí, veja você, com base nessa resposta, 3 vezes Jesus dá uma missão para Pedro. Agora você vai e pastoreia as minhas ovelhas. Sabe, eu acho lindo nessa passagem é que a única coisa que Jesus pergunta para Pedro é sobre o amor. Sabe, a única condição, irmãos. Você entende isso? A única condição para você servir a Jesus é amá-lo. Amá-lo. Jesus não fez Pedro prometer, tipo assim: Pedro, você promete que nunca mais vai pecar? Você promete que a partir de agora você será, olha, perfeito?
Nada mudou. Pedro continuou pecador, limitado. Talvez numa situação extrema, Pedro voltaria a negar. É possível. Porque, irmãos, não se trata de perfeição. Se trata de amor, de fé, de um desejo sincero de estar com o Senhor, de viver para o seu reino. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus pergunta para você, você o ama? O seu coração vibra com o Evangelho, o seu prazer está em servir ao Senhor? Você crê que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele transformou a sua vida? Não se trata do passado, do que você fez ou deixou de fazer. Não se trata de promessas de perfeição. Se trata de amor. Jesus veio ao seu encontro. O crucificado veio ao seu encontro. Aquele que pagou todos os seus pecados veio ao seu encontro e pergunta: você me ama? Se você sente esse amor no seu coração, você precisa responder: Senhor, eu te amo. Meu irmão, é hora de você voltar. Não voltar simplesmente para acreditar, mas voltar para se colocar diante do Senhor. Voltar para a missão. Voltar para viver uma vida comprometida com o Senhor em prol do reino dele. Jesus é aquele que tem toda a autoridade, como ressuscitado. Ele vai dizer: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Veja, Pedro, eu quero você na missão. Eu sei que você me negou. Na verdade, eu já sabia antes de acontecer. Mas note a palavra de Pedro, né? Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Na última frase. Tu sabes todas as coisas, velho. Tu sabes que eu te amo. É verdade. Jesus perguntou para Pedro, porque Jesus sabia que ele o amava. Entende? O lance é que Pedro amava Jesus, mas ele não achava que o amor dele por Jesus fosse suficiente para continuar a missão. Então ele entendia que a sua falta, o seu erro, era um obstáculo. E Jesus simplesmente diz: Pedro, tu me amas? Ama, ama. Então vai, mãe. Vai cumprir a missão, vai servir ao Senhor. Essa passagem, irmãos, ela é muito especial para mim, porque muitos momentos da minha vida eu me questiono: Senhor, por que o Senhor me chamou? E, assim, é muito claro para mim a convicção de que eu não sou digno. E os meus erros, ao longo da vida, eles vão me lembrando de que, de fato, eu não sou digno. Quantos irmãos aí são muito mais piedosos, pelo menos no meu entender. E aí nessa passagem eu lembro que eu amo o Senhor. Eu amo o Evangelho. Eu amo a igreja. Eu amo o reino de Deus. Não me faltam pecados, não me faltam limitações. Mas também não me falta amor por Jesus e pela igreja. O mesmo raciocínio vale para você. E vale para todas as áreas do reino de Deus. Todos nós somos chamados a servir. Todos nós. Os dons são diversos. Os ministérios são muitos. As necessidades variadas. Mas em qualquer área que você for servir, a condição é a mesma. Você ama Jesus? Lembra que quando Jesus resume os nossos compromissos com Deus, ele fala: amarás o Senhor teu Deus. Amor. Toda lei se cumpre neste mandamento: amar a Deus, amar a Jesus. Todo o restante você pode aprender, sabe? Você pode aprender a dar aula para criança, você pode aprender a ajudar no time de serviço, você pode aprender a tocar um instrumento, você pode aprender a mexer no computador, mexer na câmera. E mesmo sem saber muita coisa, você vai servir. A necessidade faz a hora. Pode faltar treinamento, pode faltar conhecimento, pode faltar recursos.
Pode faltar pessoas. O que não pode faltar é amor por Jesus no nosso coração. Amor pela obra do Senhor. Amor pelo reino de Deus. E aí vemos que Jesus nos usa como instrumentos dele, apesar de quem somos. Porque nós o amamos. Jesus está buscando pessoas que o amem de verdade. Veja, Jesus faz questão de dizer que as ovelhas não são de Pedro. Pastoreia as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. As ovelhas não são do pastor Jackson, as ovelhas não são da Igreja das Águas. Não somos donos de nada. Nós temos o privilégio de pastorear. E há alguns pontos interessantes aqui. Veja. Qual é a missão que Deus deu a Pedro, que Jesus deu a Pedro? É a missão que Deus dá para você. Você precisa prestar atenção. Somos chamados por Jesus a pastorear ovelhas. Nesse sentido, querido irmão, querida irmã, todos na igreja são pastores. Você, eu, quem está do seu lado, todos nós somos pastores, porque pastorear é cuidar. Nem todos vão pregar, nem todos vão cantar, nem todos vão discipular, mas todos podemos e devemos cuidar uns dos outros. Atuaremos em times diferentes, utilizaremos tecnologias, mas se a gente não se importar com pessoas, fracassaremos na missão. Então você percebe os dois polos da missão. O primeiro polo é o amor por Jesus, porque eu amo Jesus, eu sou enviado a cuidar de pessoas. Então uma coisa tem a ver com a outra. A pergunta é, você está cuidando de quem? Há diversas formas de cuidado. Você não vai cuidar de todo mundo na igreja, obviamente. Mas tem alguma coisa errada quando a gente não se importa com ninguém. Tem alguma coisa errada quando a gente não faz nada para abençoar ninguém. A pergunta é, quem está do seu lado é importante. A pessoa que não veio hoje é importante. O visitante que está chegando é importante. Aquele membro que está afastado da igreja há um tempão é importante. Porque são importantes para Jesus. Se você gosta ou não da pessoa, se você acha ela legal ou não, se você tem afinidade com ela ou não, meu irmão, minha irmã, isso não é importante. Nós temos uma missão, e essa missão foi dada por Jesus. Repare, Jesus não mandou Pedro construir templos. Jesus não mandou Pedro fazer sucesso. Jesus direcionou Pedro ao cuidado. Agora, em contrapartida, a gente vê que qual é a necessidade que Jesus identificou no rebanho dele, né? Veja, Jesus estava preparando para subir ao Pai, para ascender os céus. Já tinha ressuscitado. O que ele se preocupou em encaminhar para a igreja? Pastores, homens e mulheres que amam o Senhor e se importam com pessoas. Que tipo de pastores? Santos perfeitos? Não. Gente como Pedro. Todos nós somos Pedro. Pecadores, falíveis, alcançados pela graça. Gente perdoado por Jesus, transformado pelo Espírito. Somos igreja com pastores padrão Pedro. E eu queria terminar com uma reflexão sobre, após a primeira e a terceira resposta de Pedro, Jesus usa o verbo apacentar, né? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é quase sinônimo de pastorear. Quase. Mas há um detalhe, tanto lá no grego quanto no português. Porque o apacentar, ele valoriza o aspecto do alimentar. Compreende? Então, quem pastoreia conduz as ovelhas ao alimento. Ovelhas bem pastoreadas são ovelhas alimentadas. A pergunta é, que alimento é esse?
O texto começa, né? A gente viu Jesus, então, os discípulos do mar, pescam, encontram Jesus na praia, e Jesus está preparando ali uma refeição para eles. E aí, uma cena muito parecida no versículo 12 e 13, com a ceia do Senhor. O texto diz que Jesus convida eles, vinde comer. Diz o texto que Jesus pegou o pão e lhes deu. Pegou o peixe e lhes deu. Jesus os convidou para serem alimentados e os alimentou. Eles comeram do que Jesus lhes tinha dado. Antes de sermos pastores, irmãos, somos ovelhas. Antes de Pedro receber a missão, Pedro foi alimentado por Jesus. Recebeu os alimentos das mãos de Jesus. Esse culto, irmãos, é alimento de Jesus com as nossas vidas. A igreja é alimento de Jesus com as nossas vidas. Antes de Jesus mandar a gente ir, nos alimenta. Dá de si mesmo. Eu preciso me alimentar do Evangelho, da Palavra. Preciso me alimentar da graça de Deus. Aos que negaram Jesus pelo caminho. Aos que estão cansados. Aos que estão frustrados. Aos que já desistiram. Jesus oferece alimento. E esse alimento é Ele mesmo. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, de mim se alimentará. Jesus chama você e eu para nos alimentarmos. Para que você tenha depois do que oferecer. Se alimente do Evangelho. Se alimente do Evangelho. Eu queria convidar você a fechar seus olhos nessa hora. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Meu sentimento é de, bem, isso não é para mim. Não que eu não creia, mas Jesus veio ao nosso encontro. Não é a gente que procura Ele, embora a gente saiba que devesse procurá-lo. Mas Ele veio ao nosso encontro. Ele cria circunstâncias. E aí Ele vem e pergunta para a gente, você me ama? Há tantas perguntas que Jesus poderia ter feito. E tantas perguntas que Pedro poderia responder. Não. Pedro, você está preparado? Não. Pedro, você se acha em condições? Não. Pedro, você está pronto? Não. Pedro, você está animado, motivado? Não. Jesus sabe do amor que nós sentimos por Ele. Pai do Senhor essa hora. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, Senhor, seja ao teu nome. Porque, Senhor, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, Senhor. E é por isso que os nossos lábios te louvam, Senhor. A tua graça, Senhor, é o amor, Pai, emocional. O amor que nos constrange e nos leva para longe do Senhor. Nós sabemos quem Tu és. Acreditamos no Senhor, mas não acreditamos mais em nós mesmos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, constrange o nosso coração com o Teu Espírito. Que possamos ter coragem de dizer para o Senhor, Senhor, eu te amo. Que possamos responder ao Senhor, nós te amamos. Amamos com todo o nosso coração. O nosso prazer é estar na Tua presença, Senhor. A nossa alegria é Te servir. Para onde iremos, ó Pai? Porque somente, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Não queremos, ó Pai, sair do Teu reino, sair da missão. Agora, Senhor, dá-nos a fé, a força, Senhor, a firmeza de seguir a direção que o Senhor nos aponta. Não olhando para nossas fraquezas, limitações, mas olhando para o Senhor, para a Tua obra. E que quando, ó Pai, nos sentimos acusados pela nossa própria consciência, pelo pecado, pelo inimigo, possamos lembrar da ordem de Jesus.
Estamos lançando as redes, ó Pai, sobre a Tua palavra. Vamos lançar as redes sobre a Tua palavra. Vamos fazer o trabalho sobre a Tua palavra. Porque o Senhor nos enviou, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor, ó Pai, que é o dono da missão, nos colocou nela. Faz a obra, Senhor, em glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.